Aqui é a doutora Maria Emília e hoje a gente está começando então a segunda sessão de perguntas e respostas ao vivo. Como que vai funcionar? Para participar, basta enviar sua solicitação aqui de participação, que eu vou aceitar e a pessoa vai fazer a sua pergunta ao vivo e já vou responder ao vivo também. Tem algumas, enquanto as pessoas vão entrando, tem algumas perguntas que eu já tinha recebido desde a semana passada, quando eu liberei um formulário de perguntas ao vivo. E enquanto o pessoal está entrando e pedindo aqui para participar, enviando sua solicitação de participação, eu vou começar respondendo essas dúvidas que eu já tenho aqui, tá? Então, como que funciona o pós-operatório da esterectomia total abdominal? Qual a função do útero no ato sexual? Então, assim, ó, a esterectomia abdominal total, ela é aquela cirurgia que a gente vai retirar o útero, tá? Por completo. Então, tanto o corpo do útero quanto o colo do útero. Não necessariamente iremos retirar os ovários. Na verdade, na grande maioria das vezes, os ovários são preservados, porque eles é que são responsáveis pelos hormônios. Então, a mulher não vai mais ter o sangramento menstrual, porém, a função dos ovários vai funcionar. Então, ela vai ter uma menopausa cirúrgica, que a gente chama, que é quando não tem mais o sangramento, porém, os hormônios continuam. E como os hormônios continuam, não tem um impacto na atividade sexual. Teria se fossem retirados os ovários, porque a própria condição da menopausa, então, quando tem a queda dos hormônios, vai acabar afetando a libido, vai afetar a atrofia da vagina, então pode ter ressecamento vaginal por causa disso, e isso impactar na relação sexual. Já quando a gente preserva os ovários, então, na verdade, para a questão sexual não tem nenhuma diferença. Inclusive, muitas mulheres referem melhora, porque muitas vezes antes da cirurgia sentia muita dor ou tinha muito sangramento. Depende, claro, da condição que levou à retirada do útero, mas as mais comuns são ou miomas, que às vezes tem muito sangramento e não melhora com tratamentos anteriores, como medicação, ou é um mioma que está crescendo, ou por adenomiose, que é um tipo de endometriose do músculo do útero, que também causa muito sangramento e irregularidade menstrual. Então, isso também pode a paciente ter desconforto durante a relação sexual por causa disso, ou um prolapso uterino, ou uma cistocélica, um prolapso de bexiga associado ao prolapso uterino. Então, dependendo do motivo pelo qual foi realizada a cirurgia da esterectomia, a paciente pode notar até melhora após da relação sexual, tá? Mas então o útero, que é respondendo a dúvida, o útero não tem um impacto, retirar o útero não vai piorar a atividade sexual da pessoa. Aqui então vamos chamar a Sandra para ela fazer a pergunta. Sandra, eu já aceitei, é só aceitei a tua solicitação. Eu aceitei o da Sandra, mas não tá indo. Agora aceitei o da Emily. Vamos ver se dá certo. Foi. Emily, pode fazer a tua pergunta. Não, ninguém não. Eu te bato. Boa noite, doutora. Tudo Boa bem? noite. Da onde que tu fala? Anápolis, Goiás. Ah, então seja bem-vinda. E qual que é a tua dúvida? Só um minutinho aqui. Emily caiu. Vamos lá, vamos ver se aqui dá certo da Sandra. Que parece para mim que a Sandra não está conseguindo participar.
que eu vou fazer? Eu vou responder algumas dúvidas que vão chegando enquanto as pessoas vão pedindo aqui para participar. Vamos lá. Coceira na vagina pode ser HPV? Não vejo verruga. Então, assim, coceira na vagina pode ser muitas coisas, tá? A HPV geralmente não dá coceira. Se tiver muitas lesões de verrugas, aí pode ter uma coceira por causa disso. Agora, como aqui a pessoa está falando que não tem verrugas, dificilmente essa coceira vai ser causada pelo HPV. Geralmente é alguma outra causa, como, por exemplo, candidíase é uma causa para coceira. Ressecamento vaginal, então, o ressecamento da pós-menopausa pode dar coceira. Algum outro tipo de corrimento. Vaginose citolítica, que é uma desregulação da flora da vagina que se confunde com candidíase, também pode se manifestar com coceira. Então, geralmente tem outra causa. Líquen, que é uma doença da pele da vulva, também pode dar coceira, tá? E não HPV. Doutor, estou há 24 dias com atraso menstrual. Fiz um teste semana passada e deu negativo. Há possibilidade de eu estar grávida? Sim, tem possibilidade, principalmente se foi feito o teste de farmácia. Então, eu recomendo que faça o teste de sangue, tá? Repita esse exame, então, o beta-HCG, para ver se tem alguma chance de estar grávida. Quando tem atraso menstrual, o beta-HCG, que é o teste de sangue, já costuma dar positivo. Vamos lá, outra pergunta. Verrugas genitais tratadas com ácido tricloroacético. Lesões voltaram um mês depois em vulva e introito vaginal. Serão tratadas agora com outro médico com CAF e irei tomar a vacina. As chances são melhores sem parceiro. Assim, eu não recomendo tratar verruga genital com cirurgia de alta frequência. Por quê? Porque tem um risco da vulva, então, que é essa parte de fora ali da genitália feminina, ficar mutilada, né? Às vezes, dependendo da extensão, eles têm que amputar pequeno lábio, enfim, vai ficar uma cicatriz ali porque é uma cirurgia mesmo. Geralmente, como que eu faço o tratamento das verrugas? A gente associa imiquimod, que é uma pomada, um agente imunológico, com laser. E funciona muito bem porque ele não deixa cicatrizes e as taxas de eficácia são as mais altas. Então, quando a gente compara a taxa de eficácia com o laser com o da cirurgia, o laser tem uma taxa de eficácia de 92%, enquanto a cirurgia tem uma taxa em torno de 90%. Os outros métodos, então, por exemplo, aqui o ácido tricloroacético, foi o que a pessoa colocou que fez o tratamento, tem uma taxa de eficácia em torno de 60%. Então, geralmente, o que eu faço é associar o uso do imiquimod com o laser e os resultados são muito bons sem deixar a paciente mutilada, com cicatriz, nada disso. Gente, então vão mandando aqui a solicitação para participar, que eu vou chamar para fazer a sua pergunta, como a gente fez na semana passada. Caso não tenha lesão na colposcopia, posso ficar tranquila mesmo que tenho captura híbrida positiva? Então, assim, aqui acredito que seja uma captura híbrida positiva para HPV. O fato de ter uma captura híbrida positiva, ter um vírus, o vírus do HPV não é uma doença. Ele é um marcador de risco. Ele significa que tem um risco maior do que a população em geral de vir a ter alguma doença, tá? Já quando a pessoa está com uma lesão, aí sim, essa lesão precisa ser considerada assim uma doença e daí a gente precisa definir o que vai fazer, qual vai ser a nossa conduta, dependendo do grau da lesão e do tipo de lesão. Então, por exemplo, se tem verrugas, a gente sempre trata as verrugas. Já se tem NIC 1, ou a gente pode até fazer acompanhamento, se tem um NIC 2 ou NIC 3, obrigatoriamente a gente trata. Quando a pessoa tem uma captura híbrida positiva, o que a gente recomenda? Claro, depende tudo do se é uma captura híbrida positiva para alto risco ou para baixo risco, e depende da idade, mas supondo que seja uma pessoa com mais de 25 anos, com uma captura híbrida positiva para HPV de alto risco, o que a gente recomenda é fazer Papa Nicolau, então preventivo e colposcopia, de 6 em 6 meses, enquanto essa captura híbrida se mantiver positiva.
E o intervalo de tempo para coletar a captura híbrida é de 1 ano, menos tempo do que isso, é muito pouco tempo para eliminar o HPV, então a gente não recomenda, tá? Menos tempo do que isso. Vamos lá, calma aí que chegou outra dúvida. Preciso secar minha vulva toda vez que tomo banho? Nunca seco e coloco a calcinha. Faz mal? Melhor secar, porque o candidíase, que é a cândida, ela gosta do que é úmido e então ela gosta de umidade e abafado. Então, não secar a vulva vai ser algo que vai facilitar que tenha candidíase, tá? Vitória, é possível o Papa Nicolau dar um resultado errado? Não diria errado, mas pode dar um falso positivo. O que que é isso? Então, quando a gente tem, por exemplo, uma mulher que está com um corrimento ou que ela teve relação sexual no dia anterior à coleta ou está na menopausa, pode acontecer de o exame dar uma alteração, então, por exemplo, um ascus, que é uma alteração indeterminada, ou até mesmo uma lesão de baixo grau, e esse não ser um resultado real, ser um resultado que deu alterado por alguma condição que atrapalhou. Por exemplo, o ressecamento vaginal, ele pode se confundir, vir uma célula mais profunda, e isso confundiu o patologista e ele acaba liberando um laudo de lesão de baixo grau, mesmo não tendo lesão ali. Então, isso é possível de acontecer. Tive uma lesão NIC2 após acompanhamento de 1 ano. Colposcopia sem alterações. É comum regredir? Luana, pode regredir sim. Tem uma live que eu fiz sobre isso, que é a chance do NIC virar câncer, que eu mostro as chances de cada tipo de lesão regredir. Então, do NIC1, do NIC2 e até do NIC3. O NIC3 é mais difícil regredir, tá? O NIC2 pode acontecer, porém, como ele tem o risco de evoluir e como a colposcopia é um exame operador dependente, ou seja, depende de quem está fazendo, é muito complicado a gente ficar acompanhando o NIC2, porque pode ser que não apareceu nessa colposcopia porque a pessoa não viu a lesão, né? E não que ela não exista. Então, até 25 anos é mais tranquilo só acompanhar, tá? Porque tem uma chance maior de regressão em mulheres jovens com menos de 25 anos. Porém, com mais do que 25 anos, a gente não recomenda que fique acompanhando. A gente recomenda que faça tratamento. Deixa eu ver se aqui eu já respondi. Deixa eu ver se passou alguma dúvida. Vamos lá para baixo. Doutora, o exame preventivo da minha avó, 78 anos, apresentou ascos e metaplasia escamosa atípica. Estamos todos receosos, preocupados e angustiados. Então, provavelmente nessa idade é ressecamento vaginal. A recomendação é fazer um preparo ali com um creme de hormônio, tá? Para preparar para a coleta, que isso vai e repetir esse exame, fazer uma pesquisa de HPV, porque se for só ressecamento vaginal, vai se resolver fazendo o uso da pomada. Avani, para fazer a tua dúvida, envia aqui a solicitação de participação que eu aceito e tu faz a tua dúvida e a gente tira agora, tá? Posso comprar a pomada que a senhora citou aí para verrugas? Cláudia, recomendo que tu seja examinada para ver se no teu caso a pomada está indicada, tá bom? Papa Nicolau com metaplasia moderada, o que quer dizer? Sou portadora de HPV de alto risco, colposcopia sem lesão. Ele é um diagnóstico normal, tá? Quando a gente considera a lesão no preventivo, existem as classificações. ASCOS, que é quando está alterado, lesão de baixo grau, que é o LCIL, lesão de alto grau, que é o HCIL, AGUS, ASC-H. Agora, metaplasia moderada é um diagnóstico normal. NIC3 em 10% do colo, confirmado na biópsia. Devido ao tamanho da biópsia, a cirurgia optou por aguardar 3 meses e refazer a colpo antes da CAF, pois devido ao tamanho da biópsia,
já pode ter tirado. Acho bem arriscado, Cris, ficar esperando para ver se o NIC3 vai regredir. Não é essa conduta que o protocolo do Ministério da Saúde recomenda para lesão NIC3. Recomenda que faça tratamento, a menos que seja uma paciente muito jovem, ali menos de 21 anos, tá? A possibilidade de uma criança nascer com o vírus do HPV pode acontecer da mãe ter o vírus e esse passar para a criança pela placenta? Então, sim, não é pela placenta que passa, é pelo o líquido amniótico tem, tá? E na verdade a via de parto também, no parto normal é mais fácil de acontecer a transmissão vertical, que é de mãe para filho, mas mesmo no parto cesárea pode acontecer porque o HPV já está ali no líquido amniótico. Então, quando dá lesões na criança, geralmente é nas cordas vocais, então na orofaringe, que é o que a gente chama de papilomatose laríngea, que é quando aparecem as verrugas nas cordas vocais, tá? Tem uma live que eu fiz só sobre isso, que é HPV e gestação, o nome, e lá eu mostro estudos que, na grande maioria das vezes, as crianças que se contaminam, elas conseguem eliminar o vírus nos primeiros 6 meses, tá? Quando não consegue eliminar, aí sim pode ter essas lesões de cordas vocais. Esther colocou, o que causa miomas no útero? Tenho 47 anos, pela primeira vez acusou no transvaginal. Então, o mioma de cada 4 mulheres, uma tem mioma, tá? Ele é um tumor benigno do útero. A gente sabe que eles são relacionados com os hormônios, né? Tanto que depois da menopausa não formam mais miomas, porém o porquê eles acontecem exatamente a gente não sabe dizer. O que a gente sabe é que não é porque tem mioma que vai ter que fazer cirurgia ou que vai ter que fazer algum tipo de tratamento. Em geral, a gente pode acompanhar. Como foi a primeira vez que apareceu, o que se recomenda é repetir o exame do ultrassom dali a 3 meses para ver se esses miomas estão crescendo ou não, porque no ultrassom a gente não consegue diferenciar mioma, que é um tumor benigno, do sarcoma, que é um tumor maligno e que teria que fazer cirurgia. Então, a gente acompanha pelo crescimento, porque o mioma tem um crescimento insidioso, ou seja, demorado, lento, já o sarcoma tem um crescimento rápido. Então, repete o ultrassom dali a 3 meses, não teve o crescimento, cresceu muito pouco, pode ficar só acompanhando, tá? Uma vez por ano, faz ultrassom. Se começar em algum momento com sangramento aumentado, aí sim, daí eu tenho que fazer uma avaliação da melhor forma para tratar esse sangramento, que muitas vezes pode ser até com o uso de um DIU hormonal, como por exemplo, um Mirena, e em casos que o sangramento não melhora, com o uso de medicações, aí a gente pensa sim em fazer cirurgia, a retirada do útero, que é a esterectomia, ou se tiver algum mioma que está crescendo muito. Quando que a gente pensa em fazer miomectomia, que é só retirar o mioma? Em mulheres que ainda pretendem ter mais filhos. Por que a gente não faz, por exemplo, aqui 47 anos? Se a pessoa não pretende ter mais filhos, por que a gente não recomenda só tirar o mioma? Porque podem formar outros miomas e a pessoa precisar de uma outra cirurgia. Então, uma mulher que está com miomas, que tem indicação de cirurgia, quando a gente pensa em operar e se a mulher não pretende mais ter filhos, a gente vai para a esterectomia, que é a retirada do útero. Doutora, quem tem o NIC3 pode engravidar? Pode sim, depois que fizer o tratamento, tá? Então, no tratamento geralmente faz a cirurgia da alta frequência, que é aquela cirurgia que tira um pedaço do colo do útero que está com a lesão. E o que a gente faz? Espera no mínimo 1 ano. No primeiro ano tem um risco maior de trabalho de parto prematuro numa gestação futura. O ideal é que espere pelo menos 2 anos. Doutora, para chegar até NIC3 necessariamente passa por NIC1 e NIC2? Sim. A história natural começa em NIC1, depois vai para o NIC2 e depois vai para o NIC3. Doutora, HPV 16 positivo, sem lesão na colposcopia, a doutora optou por fazer CAF por se tem uma lesão em lugar não visível.
Olha, tem que ver o que que deu no resultado do preventivo. Se no preventivo não deu nada, não precisa fazer CAF só porque tem um HPV-16 positivo. A gente mantém Papa Nicolau e colposcopia de 6 em 6 meses. Gente, tem bastante dúvida, eu vou respondendo umas, outras eu vou pulando. Para quem quer ter sua dúvida respondida, manda ali a solicitação para participar, que eu chamo e faz a pergunta aqui na hora. Fiz minha CAF NIC2 e na biópsia deu margens livres de neoplasia. Porém, apareceu também no resultado cervicite crônica. Devo me preocupar? Cervicite crônica é um diagnóstico benigno, então não precisa se preocupar. Quando está normal, ao invés de vir escrito normal, vem escrito cervicite crônica. Aqui. É normal aparecer verruga na pálpebra quem tem HPV ou em outra parte do corpo? Então, assim, existem vários tipos diferentes de HPV. Nem todos dão na região genital. Então, os que dão na região genital, eles só dão no então, colo de útero, vagina, vulva, pênis, ânus e orofaringe, tá? Então, verruga na pálpebra ele até pode ser causada pelo HPV, sim, mas não o HPV que dá na região genital. CAF realizado em consultório dói muito? Como que é a recuperação? Então, o CAF é uma sigla aí para cirurgia de alta frequência, a gente vai tirar uma parte do colo do útero, que é essa que está com a lesão. Eu não faço no consultório, porque sim, dói, tá? E a paciente tem que ser muito tranquila para a gente conseguir fazer a cirurgia adequadamente. Se ela ficar se mexendo e tal, vai comprometer o resultado da cirurgia, por isso que eu não faço, e porque existe o risco também de ter sangramento aumentado e precisar ser transferida para o hospital para fazer uma sutura, dar pontos. Então, eu só faço no hospital que eu acho mais seguro para a paciente. A recuperação, independente de fazer no consultório ou fazer no hospital, é a mesma, tá? Ali por um mês não pode ter relação sexual, vai ter um período ali, uns 20 dias, que não pode fazer atividade física, carregar peso. Por ele ser um procedimento todo feito por via vaginal, acaba que é pouco doloroso pós-operatório e a recuperação acaba sendo mais rápida. Minha mãe tem 60 anos e não tem mais útero. É importante ela ainda ir ao ginecologista? Sim, com certeza. A gente faz exame de mamografia para rastreamento. Tem que ver qual que é a causa pelo qual retirou o útero, porque se for por alguma lesão HPV, mesmo não tendo útero, a gente mantém um acompanhamento com preventivo, com pesquisa de HPV. Então, sim, mesmo não tendo útero, vale a pena ir no ginecologista. Calma aí, vamos ver. Cervicite crônica e endocervicite crônica. Tem alguma diferença? Não tem, é a mesma coisa. O que significa zona de transformação tipo 2? Então, na colposcopia, quando a gente olha o colo do útero, a gente tem zona de transformação tipo 1, 2 e 3. Tipo 1 é quando é totalmente visível a transformação do epitélio glandular, que é da parte de dentro do útero, para o epitélio escamoso, que é o da parte de fora do útero. E essa zona de transformação, ela fica toda ectocervical, então toda na parte de fora do útero. A zona de transformação tipo 2, ela também é completamente visível a transformação do epitélio glandular, que é da parte de dentro do útero, para o epitélio escamoso, que é da parte de fora, mas ela já fica dentro do canal endocervical. E a zona de transformação tipo 3 é quando ela fica lá para dentro do útero, a gente não consegue enxergar os limites. Qual que é a importância disso? Porque o HPV, ele fica na zona de transformação, é ali que ele dá lesão. Então, quando a gente está falando de fazer tratamento, por exemplo, claro que depende do nível, do grau de lesão, NIC1, NIC2, NIC3, mas enfim, em geral a gente pode fazer laser quando a gente tem uma lesão completamente visível, que é o caso de de uma zona de transformação tipo 1 ou tipo 2, e já se a gente tem uma zona de transformação tipo 3, a gente não pode fazer laser, tem que fazer cirurgia, porque a gente não vai conseguir retirar a lesão por completo. Doutora, fiz o CAF NIC2, o doutor passou 2 pomadas vaginais, uma para usar nos primeiros 14 dias
e outra após os 14 dias. É normal? Então, assim, Mariana, depende de qual pomada que foi, por que que foi. Eu não costumo passar pomada após cirurgia de alta frequência, porém tem vários ginecologistas que passam. Aí precisaria saber mais informações. Vacina de HPV mais DIU de prata ajuda a eliminar o vírus? Sim, Vitória. Tem uma live só sobre isso, que é HPV e DIU, que eu explico melhor, mas o DIU ele aumenta a quantidade de células de defesa no colo do útero. Então, por isso que ajuda a eliminar o vírus quando a gente compara com, por exemplo, o preservativo, né? Isolado. Então, sim, ele aumenta a quantidade de células de defesa e isso aumenta a eliminação do vírus do HPV. Inflamação moderada no Papa Nicolau para a portadora de HPV de alto grau. O que significa? Normal, diagnóstico normal. Descamação de células escamosas do tipo intermediário e superficial. Presença de células cilíndricas do tipo endocervical, alterações metaplásicas presentes, discretas alterações inflamatórias. Avani, não entendi a tua pergunta, ficou muito confuso. Crioterapia é efetiva para tratar NIC2? Não, não é efetivo. Tá? O NIC2, dependendo, o tratamento clássico é a cirurgia de alta frequência, que a gente vai passar uma alça ali para tirar a lesão. Se for uma paciente mais jovem, então menos de 25 anos, a gente faz laser, ou ali entre 25 e 30 anos precisa individualizar cada caso. Tem casos que dá para fazer laser, às vezes, se a lesão for completamente visível, uma zona de transformação tipo 1, dá para a gente fazer laser também. Deixa eu ver aqui se passou alguma dúvida. Doutora, 15 anos atrás tive NIC3, carcinoma in situ. Todos os preventivos posteriores normais, até que agora o último deu NIC3 grau alto. Como é possível não ter aparecido grau 1 antes? Infelizmente, Cintia, a gente vê isso. A gente vê pacientes que nunca tiveram. A gente vê pacientes com câncer de colo de útero com preventivo normal. Então, isso pode acontecer, tá? Às vezes passou nos exames anteriores, não pegou. Por isso que se recomenda que faça pesquisa de HPV no controle. Então, fez cirurgia de alta frequência, 6 meses depois faz pesquisa do HPV e mantém fazendo uma vez por ano, porque a pesquisa de HPV ele é mais sensível para detectar alguma lesão do que o próprio preventivo. E daí, quando ela dá positiva, vai para a colposcopia. Deixa eu ver. Captura híbrida com resultado positivo e a biópsia com resultado de cervicite. O que significa? Então, é aquele caso, a pessoa tem uma pesquisa de HPV positiva, mas não tem lesão. Então, a gente só mantém fazendo o acompanhamento, porque ter uma pesquisa de HPV positiva não é uma doença. A doença é quando esse vírus ele está causando alguma lesão. Deixa eu ver aqui que chegou aqui uma outra perguntinha. Captura híbrida, a coleta é feita só no útero? Pode aparecer verrugas no útero? Então, a captura híbrida, a recomendação é que ela seja feita no colo do útero, porque como eu falei, o HPV ele fica no que a gente chama de zona de transformação, que é essa transformação da parte de dentro do epitélio, que é o epitélio glandular, para o epitélio escamoso, que é o da parte de fora. Por isso que a gente recomenda que seja feito ali e não na vagina, na vulva, nos outros locais, porque ali é onde vai ter a maior concentração de vírus, então o exame vai ser mais confiável. E sim, pode ter verrugas no colo do útero também. É menos comum, mais comum é na vulva, né, na parte externa da genitália feminina, porém pode ter na vagina e pode ter no colo do útero também, e o tratamento é o mesmo. Então, só a diferença é que o imiquimod, que é uma pomada que a gente pode usar para as verrugas de vulva, da parte de fora, aqui no colo não tem como fazer essas aplicações, então geralmente a gente trata fazendo o laser para destruir essa lesão, tá? Deixa eu ver se faltou mais alguma dúvida, acho que eu respondi todo mundo.
realizar o Papa Nicolau estando com infecção urinária por Escherichia coli pode interferir no resultado? A gente não recomenda fazer quando tá com infecção, mas não, tá? Porque a infecção vai ser ali do canal urinário e a gente vai coletar o preventivo direto do colo do útero. Então, não costuma ter interferência. Pesquisa de HPV é a captura híbrida? Sim, é a mesma coisa. Existem dois tipos de pesquisa de HPV. Existe o PCR, que ele é um exame mais sensível e é melhor que a captura híbrida, e existe o outro que é a captura híbrida. Nem todos os convênios liberam o PCR para HPV, então às vezes a gente acaba fazendo captura híbrida porque é o exame que está disponível. Então tá, era isso que eu ia responder hoje. Vou fazer mais algumas lives de perguntas e respostas ao vivo, naquele esquema que também quem envia sua solicitação para participar. Deixa eu ver aqui. Tem duas pessoas. Eu vou chamar a Joyce aqui, vamos ver. Aqui para participar. Acho que foi. Aqui tem uma pessoa que quer participar, mas não está conseguindo. Não está dando certo. Bom, e eu vou fazer outras lives de perguntas e respostas, que eu sei que vocês gostam bastante, tá? E a de hoje fica por aqui, então. Boa noite.